Com certeza você já ouviu dizer que quem tem boca vai a Roma, não é mesmo? Mas hoje podemos falar que quem tem um GPS vai ainda mais longe. Pode chegar a qualquer lugar do planeta. GPS é uma sigla em inglês para o Sistema de Posicionamento Global, que capta sinais emitidos por satélites. A principal função do GPS é nos indicar a direção certa. Já imaginou como seria bom se tivéssemos um GPS para nos guiar não apenas no trânsito, mas em todas as decisões da nossa vida? Colocaríamos a rota desejada e ele nos indicaria os melhores atalhos, avisando se há congestionamento, acidentes no percurso e principalmente o horário de chegada. E se eu te falar que sim, existe um GPS que indica o caminho que devemos trilhar e onde fica o nosso ponto de chegada? A rota traçada por este GPS está num livro, e este livro é o mais vendido do mundo. Começou a ser escrito há milênios e no total tem 40 autores. Claro que estamos falando da Bíblia, este livro tão apreciado pelos seres humanos, principalmente pelos cristãos. É fácil encontrar uma Bíblia em nosso dia a dia aqui no Brasil. Quando visitamos uma casa, geralmente ela está lá, aberta no Salmo 91. Quem faz isso acredita que é uma maneira de proteger a família do mal. Outras pessoas gostam de memorizar o Salmo 23 para poder lembrar dele em momentos difíceis. Mas será que nos relacionarmos com a Bíblia como se ela fosse um amuleto é suficiente para que ela nos indique o caminho a seguir? Como podemos extrair ao máximo os ensinamentos deste livro sagrado? Será que mesmo tendo sido escrita há milênios, a Bíblia é relevante para nós que enfrentamos os desafios do século XXI? É o que vamos descobrir hoje no Está Escrito. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Eu lembro que quando cheguei para o Brasil, junto com minha esposa, fizemos uma viagem para uma cidade que não conhecíamos. Fizemos os planos, olhamos ali os lugares turísticos e perguntamos para alguns amigos como vamos chegar para essa cidade. E um deles respondeu assim, não se preocupe se você tem o aplicativo Waze. Se você tem um GPS, você não tem que se preocupar, porque o GPS vai guiar você até chegar ao seu destino. Nós ouvimos esse conselho, o percurso começou e, sabe, acabamos perdidos. O pior de tudo, que acabamos no meio da tempestade, escuridão, não tinha internet. E ainda quando muitos aplicativos e o GPS ajuda, é imperfeito. Você já percebeu que muitas vezes, quando usamos esse aplicativo, às vezes nos leva por estradas perigosas? Não funciona se não tem internet. Mas hoje eu quero falar sobre um GPS perfeito. Um GPS que nos mostra o único caminho que nos leva ao destino mais glorioso. Um GPS que não falha. Esse GPS é a Bíblia. A Bíblia é a luz para iluminar as noites mais escuras da sua vida. A Bíblia é o conforto nos dias de tristeza e de dor. A Bíblia é o GPS. Sabe por quê? Agora explico. A Bíblia é o GPS porque revela o grande plano de salvação. Olha só, eu peguei ali as letras G, grão, P, plano, S, salvação. Ela revela o grande plano de salvação para que no final da sua vida, no final do caminho, você possa ouvir
com muita satisfação as palavras: você chegou a seu destino. E você sabe qual é o seu destino? Seu destino eterno é ao lado de Jesus. Eu gosto muito o que diz o livro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Abra sua Bíblia. Diz assim: lâmpada é aos meus pés a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Vou repetir mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Você sabe que tem uma lâmpada na sua casa? Você sabe que não pode continuar vivendo na escuridão do pecado enquanto você tem uma lâmpada na sua casa? Você sabe que pode fugir das sombras, do medo, do temor, porque você tem uma luz para seu caminho? Você sabe que a Bíblia é um manual de vida. Assim como quando você vai para comprar um artefato, você tem que ler o manual de uso. A Bíblia é o manual que o ser humano tem que ler para ser feliz. Deus deixou esse manual para nossa felicidade. E sabe por que a Bíblia é o manual? Porque Deus é o nosso Criador. E na palavra de Deus encontramos como Deus expressa a sua vontade. Por isso que a Bíblia é um livro superior a qualquer outro que você possa ter lá na sua biblioteca. Além disso, em suas páginas, você vai encontrar como a Bíblia revela o futuro, para que você possa estar preparado, para que você não possa viver com ansiedade. Você sabia que a Bíblia diz para você o tempo que você está vivendo e mostra quanto resta do tempo para o fim de todas as coisas? Essa é a primeira evidência de que é um livro inspirado por Deus, porque a Bíblia pode revelar o futuro com certeza que tudo que revela será cumprido. No Antigo Testamento encontramos o livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 4 ou capítulo 7, nós encontramos mais de 2.500 anos de história que foram cumpridos exatamente como a profecia mencionava. E hoje você pode verificar através dos livros da história. Você sabe que as coisas que hoje estão acontecendo no mundo e as coisas que vão acontecer já estão descritas na Bíblia? É por isso que a Bíblia é luz. E por isso que a Bíblia ilumina o nosso caminho. Porque a Bíblia nos revela as coisas que virão no futuro para que você e eu possamos estar preparados. A Bíblia é um livro sagrado onde você vai encontrar respostas para as 3 perguntas mais importantes da sua vida. Você sabe quais são as 3 perguntas mais importantes da vida? Primeira pergunta é: de onde eu venho? Segunda pergunta é: por que eu estou aqui? O que faço aqui na Terra? E a terceira pergunta é: para onde eu vou? Quando eu vou para a Bíblia, eu encontro um texto maravilhoso ali no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. O livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma das coisas que eu gosto aqui desse texto é que toda a Escritura é inspirada. Não somente parte da Escritura, é tudo. Então, por favor, leia toda a Escritura. Muitos expressam o Antigo Testamento,
pensando que o Novo Testamento é mais importante, pensando que o Velho Testamento é para o judeu, mas a Bíblia que Jesus usou foi a Torá, foi o Antigo Testamento. O Antigo Testamento Jesus chamou de Sagradas Escrituras. No livro de Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus chamou a atenção dos líderes dizendo que os erros que eles cometiam são a evidência que eles desconhecem a Escritura. Quais eram as Escrituras? O Antigo Testamento. Então, por favor, leia toda a Bíblia. Aceite os ensinamentos de toda a Bíblia. O Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento, não é a contradição. Há muitos que pensam que o Novo Testamento foi escrito para nós com um evangelho diferente ao que a Bíblia apresenta no Antigo Testamento, mas a palavra de Deus diz que o evangelho é eterno. Isso significa que tanto o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a salvação é igual. A salvação é pela fé e pela graça. Existem alguns termos ou verbos importantes aqui no texto do 2 Timóteo capítulo 3. E olha só, diz ali algumas coisas que chamam a minha atenção. A Bíblia serve para ensinar. O termo grego é o termo didascalia. Significa que a Bíblia ajuda você a crescer em todas as áreas até que você possa amadurecer completamente. Também a Bíblia serve para repreender. O verbo aqui é o verbo elenjos. E isso significa que a Bíblia refuta o erro, convence você do pecado. A Bíblia também foi feita para corrigir. E claro, porque a Bíblia corrige ao pecador, mas não somente corrige, também restaura do pecado. A Bíblia foi feita para instruir, para disciplinar, para treinar. Mas para quê? Para que você possa ter uma vida santa, uma vida de paz, de tranquilidade, de felicidade, para que o homem seja completo. Por isso é que o ser humano sempre será infeliz se não ouvir a voz de Deus. O ser humano sempre sentirá que está vazio se não segue as instruções de Deus que estão na palavra de Deus. Você sabe qual é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é revelar o caráter de Deus, é mostrar o plano de salvação. Por isso, quando você vai para a Bíblia, não somente vai para procurar informações, mas também vai para encontrar salvação. Mas, além disso, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia também nos traz muita felicidade. Quando você vai para o livro de Lucas, capítulo 11, verso 28, você vai encontrar a seguinte declaração. O livro de Lucas, capítulo 11, verso 28, diz assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, você é feliz enquanto ouve a palavra de Deus e enquanto guarda a palavra de Deus. A Bíblia também nos conforta e enche o nosso coração de esperança. Romanos capítulo 15, verso 4 diz que as coisas que foram escritas para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós possamos ter esperança. Você sabe que a Bíblia torna os homens sábios? O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o capítulo 3, verso 15, diz assim: desde a infância sabes as sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você sabe que a palavra de Deus aumenta o nosso intelecto e nos permite tomar decisões sábias na vida para evitar ferimentos innecessários, que são resultado de nossas más decisões. Por isso, nada melhor para fortalecer a inteligência que o estudo das Sagradas Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para revigorar as faculdades, como as grandes e nobres verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada apropriadamente, os homens teriam uma grandeza de espírito,
uma nobreza de caráter, uma firmeza de propósito que nesse tempo não se vê. Mas, acima de tudo, a mensagem da palavra de Deus transforma vidas. Esta é a evidência irrefutável de que é um livro inspirado por Deus. Você pode ler livros de história, de cultura, literatura, ciência, filosofia, mas o único livro que pode restaurar e transformar a sua vida é a Bíblia. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. É por isso que toda vez que você deseja ler a Bíblia, alguma coisa interrompe. É por isso que você não tem desejo natural de abrir a palavra de Deus. Apesar de que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, também é o livro menos lido. Esse é o único livro em toda a história que foi atacado. A Bíblia foi perseguida, a Bíblia foi difamada, a Bíblia foi acorrentada, a Bíblia foi queimada. Mas olha só, esse livro, a palavra de Deus, não somente foi inspirada por Deus, mas também a palavra de Deus foi preservada por Deus. O diabo não teve sucesso em querer fazer desaparecer a Bíblia. Mas hoje, ele consegue, sabe como? Sabendo que você tem uma Bíblia na sua casa, mas ela está fechada. Então, sua vida está cheia de distrações, que você não tem tempo para ler a Bíblia. Sua mente está cheia de conhecimento de tecnologia, de filosofia, menos de salvação. E enquanto a Bíblia permanecer fechada, sua vida continuará nas trevas. Você continuará aceitando tudo o que os outros dizem. E você continuará rejeitando a verdade. Se hoje as pessoas abrissem a Bíblia mais do que abrem o Instagram, elas não aceitariam as filosofias humanas ou as mentiras de Satanás. Por quê? Porque essas pessoas teriam luz suficiente para fazer a diferença entre a verdade e o erro, entre a verdade e a mentira. Se hoje as pessoas estivessem mais perto da verdade, estariam mais longe do erro. Mas como hoje as pessoas estão longe da verdade, abraçam a mentira como se fosse verdade. Satanás é tão astuto que hoje está misturando a mentira com um pouco de verdade. Ele está colocando gotas de veneno num copo de água. E como as pessoas hoje têm sede da palavra de Deus, às vezes não se dão conta do veneno que foi colocado no copo de água. Muitas pessoas estão misturando, desde os púlpitos da igreja, filosofia humana com palavra de Deus, cultura com palavra de Deus, tradições humanas com a palavra de Deus. Por isso você tem que ler a Bíblia, para que sua vida seja basada na rocha, que é Cristo, para que sua fé esteja basada na palavra de Deus, para que suas crenças tenham uma base de assim diz Deus. Não assim diz o pastor, não assim diz o padre, não assim diz o sacerdote, assim diz a Bíblia. Muitas pessoas, infelizmente, preferem acreditar em um líder religioso mais que na Bíblia. Muitos defendem mais uma placa de igreja que a palavra de Deus. Muitos confiam mais nos seus sentimentos do que aquilo que Deus diz. Olha, nós vivemos numa época que está de moda a palavra eu acho, eu acredito, eu sinto. Mas poucas pessoas podem dizer assim diz Jeová, assim diz a Bíblia. Em tempos de confusão, de relativismo, de teorias estranhas, em um tempo onde a sociedade está cheia de opiniões, a Bíblia sempre tem a última palavra.
É por isso que eu convido você a abrir a Bíblia para não ser enganado. Jesus diz que um dos sinais do fim dos tempos é que o mundo ficará envolto em mentiras. E quem não tiver a luz suficiente será arrastado para a sombra do erro. Você sabe que Satanás hoje está trabalhando muito para misturar a mentira com um pouco de verdade, para colocar veneno no copo de água. Muitas pessoas não percebem o veneno que foi colocado nele. Muitas pessoas ali têm a mente misturada com a filosofia e tradições humanas. Está misturando com as verdades divinas. Por isso você tem que ler mais que nunca a palavra de Deus. A base de todas as suas crenças tem que dizer: assim diz a palavra de Deus. Você não pode acreditar mais num líder religioso que a palavra de Deus. Não. Você não pode defender mais uma placa de igreja que a palavra de Deus. Não pode confiar mais nos seus sentimentos que a palavra de Deus. Você não pode dizer: eu acredito, mas assim diz Deus. Nesse tempo, nessa sociedade, onde tem tantas coisas, abra a Bíblia para que você não seja enganado. Estamos vivendo nos tempos do fim. Por isso eu convido para que o fundamento da sua fé não esteja nas suas emoções, mas esteja nas convicções da palavra de Deus. Não acredite mais o que você sente, acredite mais nas promessas de Deus. Ao abrir a Bíblia, ore para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Para que você, quando vai para abrir a Bíblia, ande com sinceridade, peça para Deus, para que Deus possa falar ao seu coração. E, por favor, acomode sua vida à luz da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que dizem: por que Deus está em silêncio? A resposta é: porque a Bíblia está fechada. Porque quando você abre a Bíblia, ela sempre tem uma palavra para você. Ela tem uma promessa para você. Ela tem uma resposta para você. Uma mente iluminada pela palavra de Deus nunca será obscurecida pela noite do pecado. Quando você lê a Bíblia, por favor, vai à Bíblia como um explorador, não como um turista. Um turista vai somente para visitar, mas um explorador aprofunda o estudo, saboreia a palavra, até que seu coração se encha de paz, de esperança. Não fique ali na areia, não fique na superfície. Por favor, se aprofunda mais para encontrar o maior tesouro para a sua vida. E o maior tesouro é Jesus Cristo. Sua vida terá sentido. Seus medos vão desaparecer. O futuro não será mais incerto. Seus dias, os seus dias escuros, estarão cheios de promessas divinas. Você nunca mais se sentirá só. Seu coração terá paz. Sua vida estará cheia de esperança. Porque você vai descobrir quão valioso é você. Quanto Deus ama você. Quais são os planos de Deus para você. A visão que você tem do mundo vai mudar. Sua vida vai mudar. Ninguém que leu este livro pedindo a direção de Deus continua sendo o mesmo. Quando você vai para a Bíblia, acontece que a Bíblia vai abrir os seus olhos para ver a sua própria realidade. E quando você vê sua realidade, reconhece que você é pecador. E se você reconhece que é um pecador, você vai procurar desesperadamente a seu Salvador. E você sabe que coisa vai acontecer. Quando você tem esse encontro com o seu Salvador, e você caminha com Ele, e Deus coloca sua luz no seu coração, a Bíblia vai funcionar como um GPS, para que ao final da vida, ou ao final da história, você vai ouvir: você chegou a seu destino. Seu destino é uma eternidade ao lado do seu Criador. Por isso, abre a Bíblia, procura Jesus. Ele é sua única esperança para a sua vida. Somente Jesus.
É a única esperança para você. Hoje, eu tenho um convite para você. Eu sei que você tem uma Bíblia ali na sua casa. É possível que você, faz muito tempo, não abriu a Bíblia. Está cheia de pó. Cada vez que você abre a Bíblia, alguma coisa interrompe. A partir de hoje, procure a palavra de Deus com muita oração. Por favor, beba da fonte de vida. Tenha um encontro diário com Jesus. Estude a palavra de Deus. Eu convido você a fazer um estudo bíblico. Eu tenho aqui um estudo bíblico para que você possa fazer. Aqui na sua tela aparece o número ao qual você pode ligar ou pode mandar um WhatsApp. E nós vamos mandar para a sua casa. E vamos estudar juntos a palavra de Deus. Vamos aprofundar nos conhecimento na palavra de Deus. Quando isso aconteça com você, nunca mais será igual. Ninguém que tem um encontro com Deus através da sua palavra fica igual. Você vai ter uma cosmovisão diferente da vida. Você vai ter promessas de Deus para cada momento triste. Você vai compreender muitas perguntas que você já fez na vida. E você vai encontrar sempre a resposta certa. Cada vez que você precisa de uma resposta, não vai para a filosofia, não vai para o ser humano, vai para a palavra de Deus. Nela está escrito o plano que Deus tem para você. E quando você descobre esse tesouro que Deus tem para você, seu coração vai ter paz, sua vida vai ter esperança. A partir de hoje, por favor, fundamente as suas crenças na palavra de Deus. Se alguma coisa que você está fazendo não está escrita na palavra de Deus, abandone isso. Seja fiel à palavra de Deus. Tem muitas pessoas sinceras, mas a sinceridade é boa, mas Deus precisa de você, fidelidade à palavra de Deus. Seja fiel. Na Bíblia você vai encontrar seu origem, seu caminho e seu destino. E sabe uma coisa? Se seu caminho não é Cristo, seu destino não é o céu. Qual é o seu caminho? Qual é o seu destino? Hoje eu convido você a abraçar a palavra de Deus como um tesouro para a sua vida. Feche seus olhos. Nosso Pai, muito obrigado porque em Tua palavra encontramos as respostas para a nossa vida, esperança para o nosso coração, paz para a nossa vida, mas encontramos a salvação e a eternidade. A partir de hoje, queremos abrir a Tua palavra e encontrar o melhor caminho que nos leva para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Convido você a buscar uma igreja adventista do sétimo dia. E lembre, Deus ama muito você. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.